A gente continua os nossos bate-papos com os professores, coordenadores aqui do Instituto GPI, sempre trazendo muita informação de qualidade, informação científica, informação de procedência para você que está sempre aqui no nosso blog, no nosso site, às vezes também lá na rede social, no nosso Instagram. A gente está sempre se comunicando com você. Hoje, a gente conversa com uma querida nossa, a professora Luciane Neiva, que vai falar para a gente sobre o módulo que ela ministrou, dentre outras coisas, falar sobre esse módulo que tratou de patologia geral e celular. Professora Luciane, farmacêutica e fisioterapeuta, mestre em saúde pública pela Universidade Americana, em Assunção, professora dos cursos de fisioterapia, farmácia, nutrição e enfermagem. Quando eu digo que a gente tem os melhores professores, é disso que eu estou falando, é de profissionais, de pessoas como ela, como a professora Luciane, que está aqui já conversando comigo. Professora, seja muito bem-vinda, bem-vinda não só ao GPI, ao nosso casting de professores, bem-vinda a essa entrevista, a esse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Você é super bem-vinda e é uma grata satisfação da gente ter você conosco, sabia disso? Bem-vinda. Obrigada. Primeiro de tudo, agradecer, né, o convite, eu fiquei lisonjeada realmente, porque eu sempre tive vontade de fazer parte do grupo de professores do GPI. E quando eu recebi o convite, eu aceitei prontamente, até porque é uma área que eu domino, que eu já trabalho, já ministro aulas, né, de patologia, então foi bem tranquilo e foi bem prazeroso ministrar essas aulas. Eu imagino, professor, o quanto que é prazeroso para você. E eu queria já começar perguntando para você, pedindo, aliás, para você explicar para a gente sobre esse módulo, o módulo, né, de patologia geral e celular. Explica para a gente. Explica para mim, por exemplo, que estou aqui representando o nosso público em geral, o que foi tratado nesse módulo, o que foi abordado nesse módulo, o que os nossos alunos viram. E eu tenho uma curiosidade pessoal do que trata realmente, eu que sou de humanas, sou jornalista, o que trata a patologia geral, a patologia celular, o que é tratado. Fiquei curioso, viu? O que vocês falaram nesse módulo? Bom, ele é um dos primeiros módulos, né, que é ministrado na pós, porque ele é um módulo introdutório, né, um módulo que a gente chama de patologia geral, que na realidade a gente dá as noções básicas para que os alunos, quando chegarem nas disciplinas mais específicas lá na frente, eles tenham um entendimento das bases moleculares e das bases celulares. Então, assim, a partir desse módulo, eles têm o primeiro contato com o microscópio, eles têm o primeiro contato com as lâminas, com as diversas patologias que eles vão analisar mais na frente. Eles têm o primeiro contato com as alterações a nível celular, com os processos, por exemplo, de inflamação, com o processo cicatricial, com outros processos fisiológicos e fisiopatológicos que ocorrem no nosso corpo e que são imprescindíveis para o entendimento das disciplinas da pós, né, mais à frente. Então, realmente é um módulo que ele traz muita informação, muita bagagem que vai ser utilizado nos módulos subsequentes do curso. E nesse módulo básico que você está falando, nesse módulo que vai servir aí para balizar a vida dos alunos na pós-graduação e também no mercado de trabalho, quais têm sido as principais dúvidas dos alunos em relação a que eles estão perguntando? Eu pergunto isso porque essa é uma dúvida geral que a gente tem abordado aqui com os demais professores, não só da pós-graduação de citologia, mas das demais pós-graduações que a gente tem aqui no Instituto GPI. É uma preocupação nossa saber o que o nosso aluno quer saber. E vocês que são professores, estão lá sempre em contato direto com eles, sabem o que está instigando esses alunos, o que esses alunos estão mais assim, atentos, o que eles querem realmente saber, porque vocês são bem preparados para isso, vocês são sugados pelos alunos, né? Os alunos chegam para vocês sedentos de saber, sedentos do conhecimento, com as dúvidas deles. Como que tem sido, quais têm sido as dúvidas dos alunos, como é que você tem feito esse acompanhamento, qual a sua análise, sua avaliação desse acompanhamento que você faz com os alunos? Bom, é bem interessante, porque como eu sempre digo que ele não é, na realidade, ele não é um módulo básico, né? Eu às vezes até falo, mas é um módulo de base. É aquilo que fornece a base, que fornece a estrutura, o alicerce para que o aluno construa a carreira dentro da citologia clínica. Então, quando eles chegam muito sedentos de informação, né? Eles chegam com muita vontade de aprender. E eu percebo que uma das maiores
inquietações dele é que eles querem que cheguem logo às aulas práticas, né? A parte prática, realmente. E o que é mais interessante é porque, assim, quando você ministra um módulo como esse, que você consegue associar a prática com a teoria, esses alunos, eles se sentem cada vez mais interessados e engajados e com vontade de aprender cada vez mais. Então, eu percebo que o que eles querem, na realidade, é ir para a prática, realmente. Mas, assim, a gente deixa bem claro que a teoria ela é fundamental para que eles adquiram, né, uma boa prática e sejam bons profissionais dentro da área de atuação que eles escolheram. Mas, assim, são todos os alunos, eles ficam muito, como é que eu digo? Eles querem aprender, né? Eles querem aprender cada vez mais, e eu acho interessante, porque eles perguntam, né? Eles questionam, eles visualizam, professora, que estrutura é essa? O que eu estou vendo? Com base no que a gente está dando lá de teoria. Mas, assim, é bem interessante. Eu imagino, posso imaginar muito, professora. E ainda falando assim das suas aulas, do módulo, seu módulo que aconteceu recentemente, né, de patologia geral e celular, eu fico me perguntando, é algo que eu também já perguntei para alguns professores aqui, para você talvez a pergunta seja um pouco adaptada. Por exemplo, eu já perguntei para vários professores da área de histologia, de hematologia, das outras pós-graduações de estética avançada, a pós-graduação também em medicina do trabalho, como que as tecnologias estão a serviço, estão à disposição de cada uma dessas áreas. Para você, por exemplo, o seu módulo é um módulo básico, como você mesmo falou, onde é o módulo que vai balizar o aluno para os demais módulos, para as práticas, mas a tecnologia está presente na vida de todos nós. Imagino, acredito eu, que você, inclusive, possa utilizar tecnologias na sala de aula, por exemplo, tecnologias que facilitem o aprendizado, alguns aplicativos, tecnologia digital que torna a aula mais interativa, mais dinâmica. Como que você tem utilizado, até para que os nossos alunos, ou quem não é nosso aluno, saiba o nível de aula que a gente tem? Como que a gente está, nesse momento de pandemia, sobretudo, se adaptando e trazendo a tecnologia para dentro da realidade dos alunos? Como que têm sido as suas aulas, dos seus módulos, os módulos que você ministra aqui na nossa pós-graduação em relação à tecnologia aplicada nas aulas? Isso é muito bom você perguntar, porque a gente está vivendo um momento diferenciado, né? A gente está passando por um momento de pandemia e nós, professores, tivemos que nos reinventar, né? Nós tivemos que trazer para a sala de aula inovações tecnológicas que antes não eram vistas, né? Que antes não eram praticadas. Eu, por exemplo, eu fiz vários cursos de tecnologias digitais para poder usar com os alunos, e a gente leva essas tecnologias para a sala de aula, né? Por exemplo, existem muitos aplicativos do Google, aplicativos gratuitos, que tornam a aula mais colaborativa, mais interativa. Existem painéis que a gente faz para eles fazerem em sala de aula, que qualquer aluno teria acesso, mas que a gente mostra dentro da pós, de que forma que a gente pode fazer com que o módulo seja mais atrativo e mais prazeroso associando a essas tecnologias. A gente faz, eu gosto muito de fazer quiz digital, eu gosto de colocar para os alunos preencherem painéis com os conteúdos que eles virem, que eles vão vir, ou que viram, né? Que eles virão, desculpa, ou que, enfim, e geralmente eles gostam, porque eles ficam associando. A gente sabe que o público jovem, que são os nossos alunos, eles são muito inquietos, né? Inquietos em que sentido? Inquietos em querer aprender, em querer aprender de uma forma diferente, de uma forma rápida, né? E de uma forma que consolide na memória deles. Então, não tem uma forma melhor do que se trabalhar a patologia utilizando essas tecnologias, principalmente nos momentos de hoje que a gente está vivenciando. Então, mesmo o módulo foi presencial, eles estão acontecendo de forma presencial, porque já foi liberado, né? Mas, mesmo sendo presencial, a gente associa essas tecnologias digitais que faz com que essa aula seja mais interativa, com que o aluno participe mais, né? E aí, o que eu sempre digo para os alunos, quando chega no final, eu digo, nossa, já acabou, né? Passa tão rápido, porque a gente faz a aula ser mais prazerosa, faz com que os alunos aprendam a patologia geral de uma forma mais tranquila. Aprendam, não, revisitem, né? Acho que a palavra é essa, porque eles já aprenderam. Eles estão revisitando conceitos, eles estão revisitando informações que serão úteis para eles nos módulos subsequentes.
Professora, muito bom ver você falar isso, dessa interatividade dos alunos, do interesse dos alunos em querer aprender de uma forma mais interativa, de uma forma diferente. É realmente a realidade que a gente está submetendo agora, é um caminho sem volta, principalmente depois do início da pandemia. E eu deixei para perguntar para você algo que em outro bate-papo a gente chegou a comentar, eu cheguei a comentar com o doutor Pedro Paulo, nosso coordenador da nossa pós, e ele disse, Neemias, professora Luciane Neiva tem uma aula exatamente específica sobre isso, e ela com certeza vai poder falar com todo o know-how sobre isso. Eu achei super interessante, na conversa ele mencionou, e eu falei com você também sobre isso nos bastidores, que é acerca dos estudos patológicos, né, em feridas. Seriam estudos, você vai me dizer melhor, mas seriam estudos patológicos em feridas com problemas de cicatrização. Inclusive, ele mencionou, e você também chegou a mencionar comigo, uma outra oportunidade, quanto que isso é importante, né? O entendimento desse processo, o estudo desse processo para o profissional da citopatologia clínica. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, um pouquinho, se você dá um pouquinho dessa aula para a gente, aqui nesse bate-papo. Eu sei que o nosso tempo é mais curto do que o tempo de uma aula, mas foi algo que eu achei interessante e algo que, como você mesmo vai nos salientar, para o profissional da citopatologia clínica, isso é bem interessante, não é isso? Exatamente. Então, assim, inclusive, quando ele conversou comigo, eu perguntei, professor, eu posso acrescentar processo cicatricial no conteúdo? Porque eu acho um assunto tão importante, um assunto tão relevante, né? Exato. Aí ele achou maravilhoso, acho fantástico. E assim a gente fez. A gente tem uma sequência, né? Uma continuidade na hora que a gente vai ministrar os conteúdos. A gente segue uma sequência lógica, né? E da sequência a gente vê processo inflamatório, não tem como falar de cicatrização sem falar de processo inflamatório, né? E o processo inflamatório ele é a base de toda patologia. Então, eu sempre digo aos alunos que eles têm que comparar o que é fisiológico com o que é patológico, né? Quais as alterações fisiopatológicas daquela patologia. E entre isso passa pelo processo inflamatório, chegando no processo cicatricial. Então, todo mundo sabe que as células, quando elas sofrem necrose, que elas morrem, elas são substituídas por tecido conjuntivo, né? Mas, assim, como é esse processo de substituição? Quais são as fases pelos quais aquele tecido passa até chegar no processo total de cicatrização, né? O que é importante, porque toda patologia passa por esse processo. Passa pelo processo da inflamação para depois chegar na cicatrização, que é o que a gente quer, né? Então, assim, para o citopatologista, na realidade, para o profissional que vai trabalhar com essa área, é muito importante que ele saiba cada uma dessas fases, que é a fase inflamatória, que é a fase proliferativa, que é a fase de remodelagem, e entenda quais as alterações morfológicas que esse tecido que está na fase de cicatrização ele apresenta. Tanto é que, na prática, a gente leva lâminas para eles desse processo cicatricial. Então, para que ele diferencie um processo cicatricial de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, para quando ele for analisar de fato e de direito as lâminas de um paciente, ele saber em que fase daquele processo ele se encontra. Né? Então, assim, é muito bacana. E o que é bacana é a continuidade, porque eles não veem só a cicatrização, eles veem o que vem antes. Né? O que é necessário? Qual é a defesa? Qual a reação do nosso organismo quando se tem um agressor? Por exemplo, né? E aí, eu não sei se você vai perguntar, mas de antemão eu já quero até antecipar que nesse período de pandemia, a patologia está em alta, né? As bases moleculares e celulares, elas estão em alta, porque tudo se volta para estudo da célula. Né? A gente quer entender como o coronavírus ele invade a célula, como o coronavírus ele causa esse processo inflamatório, que eu falo no módulo lá, inclusive eu passo um bom tempo da aula explicando um pouco sobre isso. O coronavírus roubou todas as atenções, né, professora, de todas as áreas. Todas as atenções. Então, assim, eles entendem de uma maneira meio que prática, né, de que forma que o conhecimento do módulo da patologia geral, ele vai influenciar na nossa vida hoje, né, e na vida profissional dele no futuro. Então, é bem bacana, é um módulo bem interessante, eu convido a todos que tiverem interesse em participar, porque eu sou apaixonada, né,
Eu sou apaixonada por patologia, eu dou aula em quase todos os cursos da área da saúde, ministrando a disciplina de patologia, lógico, dando uma diferenciada de acordo com o olhar do profissional que está se formando, mas é muito bacana. Eu acho que a base de tudo é você entender o que acontece com a célula para depois interpretar a nível de tecido e a nível de corpo como um todo. Professora, para a gente já encerrando o nosso bate-papo, eu queria uma avaliação sua. Com certeza, eu já sei até a resposta, mas é sempre muito bom a gente ouvir, porque cada um de vocês tem um norte, cada um é de uma área, e cada um sempre tem muito a contribuir com as suas afirmações, suas linhas de pensamento. Mas hoje é imprescindível que um profissional, qualquer que seja, não estou falando só dos profissionais da citologia, estou falando qualquer profissional, um profissional como eu, que é jornalista, um médico, um advogado, é imprescindível que a gente se especialize cada vez mais, aprimore os conhecimentos, participe de capacitações, não apenas por número, não apenas por, talvez, ganhos salariais ou diferenças no ganho salarial, mas porque senão a gente fica para trás mesmo. Né? As novas tecnologias, os novos estudos, os novos avanços, principalmente na área da saúde, todo dia é uma coisa nova, a gente foi submetido aí à surpresa do coronavírus de uma hora para outra. Então, assim, queria que você destacasse, falasse do seu ponto de vista dessa importância dos profissionais não largarem os livros após o fim da graduação. Até, principalmente, obviamente, para aqueles que pretendem seguir uma carreira acadêmica, o mestrado, o doutorado é o mínimo. Mas mesmo para aqueles que estão no mercado de trabalho, é preciso se especializar, fazer uma pós-graduação, um curso de capacitação, cursos livres, cursos que vão fazer com que as pessoas cada vez mais estejam mais capacitadas, porque o mercado está numa velocidade tão grande, acredito que você concorde, que amanhã, por exemplo, já pode ser tudo diferente de hoje. E aí a gente tem que estar preparado. Digo nós, a gente mesmo, porque isso me inclui, isso lhe inclui, que é professora, está sempre buscando se renovar e buscando novos conhecimentos. E a gente tem que estudar, senão a gente fica para trás, né? Na realidade, é bem interessante isso que você falou, porque hoje em dia a gente não chama mercado, né? Hoje em dia a gente chama mundo do trabalho. Inclusive, o Ministério da Educação, ele sempre fala isso, ele fala do mundo do trabalho. O mundo do trabalho hoje é muito abrangente, ele tem vaga para todo mundo. Muitas pessoas falam assim, mas é muito competitivo, é muito difícil. É difícil para quem não se especializa, é difícil para quem não se aprimora, é difícil para quem não busca capacitações. Né? Eu digo que o céu está aí, tem várias estrelas e todas elas brilham lindamente e intensamente. Então, se você busca se aperfeiçoar, se você busca aprimorar os seus conhecimentos, se capacitar em uma determinada área, com toda certeza você vai sobressair em relação aos demais no mundo do trabalho. Né? E o que é interessante é que a gente percebe isso no nosso dia a dia, cada vez mais os currículos estão mais qualificados. Então, se você chega e pega 2 currículos de 2 pessoas, uma que tem pós, que tem cursos de capacitação, de qualificação, e a outra que tem só o de graduação, você deixa o de graduação do lado e vai pegar os outros, né? Pode ser a melhor profissional do mundo, mas a gente requer mais informações, especificidades de cada área também, né? Então, cada dia que passa, a gente precisa disso, a gente precisa inovar, a gente precisa estudar e mais. O mundo hoje, ele está aí precisando de medicina baseada em evidência. Então, tudo hoje é prática baseada em evidência. Essas evidências, a gente consegue como? Estudando. A gente consegue como? Pesquisando. Se a gente ficar parado, a gente não tem como nortear a nossa prática clínica em evidências científicas, né? Consequentemente, você vai ficando para trás, porque hoje o público está cada vez mais entendido, né? E sabido, né? Sabido mesmo, porque eles entram, a internet está aí, ela tem informação de todas as patologias, então não é pouco comum você estar conversando com uma pessoa leiga e ela lhe informar sobre uma patologia lindamente porque pesquisou na internet, né? Então, assim, a gente tem que se diferenciar, a gente tem que se qualificar e mostrar que não é simplesmente o fato de olhar uma patologia na internet que vai me dar subsídios para eu saber atuar em determinada área. Então, a gente precisa realmente
se qualificar, a gente precisa realmente se aprimorar, porque senão a gente fica para trás nesse mundo do trabalho. E é isso. Professor, eu gostaria de dizer que nunca a citologia clínica foi tão fácil de se falar, para mim, por exemplo, que não sou da área, como agora. Você realmente, nesse nosso bate-papo, trouxe para cá esse assunto, a citologia clínica, a patologia geral e celular, de uma forma tão tranquila, de uma forma tão límpida, que até quem não é da área conseguiu entender, eu tenho certeza, porque eu consegui entender. Eu quero, agora, nesse momento... Transmitir um pouquinho da minha paixão, né? Com certeza, não. E o bom é isso, que quando a gente entrevista profissionais apaixonados, profissionais que gostam daquilo que fazem, eles conseguem fazer com que quem não é da área também entenda. Então, assim, eu queria lhe agradecer mais uma vez, em nome do GPI, por fazer parte do nosso cast, estar sempre conosco, estar sempre com os nossos alunos e agradecer por esse bate-papo. Queria dizer também que a gente vai estar aqui em outros momentos, a gente vai continuar conversando sobre outros temas da citologia clínica, outros temas que você vai certamente contribuir muito aqui, não só para os nossos alunos, mas para os nossos internautas, para quem está assistindo as nossas entrevistas que a gente tem colocado com tanto carinho aqui no site do GPI. Mais uma vez, muito obrigado por esses conhecimentos compartilhados e pelo bate-papo, viu? Eu que agradeço, é uma honra fazer parte do GPI, é uma honra fazer parte desse seleto grupo, e eu queria só fazer um parêntese, com certeza, todos os parênteses que você quiser. Eu realmente fiquei impressionada com a estrutura, né? Eu já conhecia de ouvir falar, mas eu não conhecia a estrutura física, né? Então, realmente eu gostei bastante, e eu faria uma pós lá com toda a certeza do mundo, colocaria um filho meu para fazer uma pós lá, porque vale a pena, qualidade realmente, não é porque eu estou lá dentro não, mas é porque eu conheci realmente, eu vi como é de excelência. A gente sabe que você é uma pessoa que está sempre prezando pela qualidade do ensino, qualidade da estrutura, como você também destacou agora, a gente faz tudo com muito carinho para ter sempre vocês, professores e os alunos, confortáveis no sentido mais amplo da palavra, ter vocês conosco no sentido de que vocês gostem de estar ali, porque a gente entende que vocês estão ali construindo um sonho, né, que é de se pós-graduar, de ter contato com professores renomados, como é o seu caso, de tantos outros professores do GPI. Então, a gente faz isso com muito orgulho, com muito carinho, com muita responsabilidade também para cada vez mais poder superar essas expectativas. Professora Luciane Neiva, muito obrigado mais uma vez, e a gente se encontra mais vezes aqui, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, tudo de bom para você, obrigada. Tchau, tchau.